Olá, meu nome é Tailane Costa, eu sou integrante do Observatório de Violência Política contra a Mulher. E hoje a nossa fala será sobre as experiências em outros países sobre o enfrentamento da violência política contra a mulher, países da América Latina. Para isso, nossa aula vai ser dividida em 3 etapas. Um primeiro momento para a gente introduzir o porquê isso da América Latina, qual a importância desse estudo com outros países. E vamos estudar nessa primeira parte o primeiro país que teve uma legislação e é considerado o país pioneiro, a Bolívia. No segundo momento, vamos identificar alguns países que têm sua legislação específica sobre a violência política contra a mulher, identificando peculiaridades, inclusive, de como regulamentaram suas leis, até de forma o que a lei tem de específico em relação ao país e sobre a aplicabilidade da lei, a efetividade no país. Na terceira parte, nós vamos falar sobre a lei modelo, uma lei construída a várias mãos que serve como um parâmetro, exatamente uma lei modelo para ser seguida pelos demais países. Na nossa aula hoje, dividida em 3 etapas, nós vamos falar de alguns países, sendo eles Bolívia, Equador, México, Argentina, Costa Rica, Peru e El Salvador. Durante a aula, o termo violência política contra a mulher e violência política de gênero serão considerados sinônimos, pois entendemos que determinados países não usam o termo gênero por questões ideológicas que estão embutidas nesse termo. Então, para nós, violência política contra a mulher e violência política de gênero são sinônimos. E por que isso da América Latina? Porque não só o Brasil, qual que é a interferência de entender essa situação em outros países? Como eu falei, a realidade da violência política contra a mulher é fato em diversos países, não só no Brasil. E isso faz com que mulheres não ocupem seus espaços de decisão, não ocupem espaços de poder e estejam à margem de toda a tomada de decisão. E por isso é importante vermos que essa construção de afastar a mulher dos espaços de decisão é uma questão cultural. E enquanto um continente, também temos várias semelhanças. E países se miram em outras experiências para construírem suas legislações, suas ações, seus modos, seus enfrentamentos e combate a essa questão da violência. E teve um início, óbvio que não o início de tudo, mas um marco internacional, que nós teremos no final da aula, no terceiro módulo, que é o mecanismo de seguimento da Convenção de Belém do Pará. Esse foi um mecanismo que deu origem a uma lei modelo, que foi seguida e é utilizada por diversos países justamente para que tenha um parâmetro, compartilhamento de experiências de como agir legalmente no enfrentamento à violência política contra a mulher. Uma semelhança em diversos países da América Latina é que existem casos emblemáticos para que alguma conduta seja tomada de enfrentamento. Infelizmente, a América Latina é recorde em feminicídios, o assassinato de mulheres. E isso reflete também na esfera política. Não é entendido que as mulheres devam ocupar esses espaços. Não é só aqui na América Latina, com certeza. Existe também esse problema em outros países. Mas na América Latina, a gente vê a questão da violência física, da exclusão das mulheres desse espaço, do assassinato, da retirada à força das mulheres dos espaços de decisão. Como é uma questão cultural, não é algo que tem exatamente uma data de nascimento dessa forma de violência, e ela tem que ser um processo de enfrentamento e uma construção de como que isso vai ser trabalhado e excluído da realidade. Afinal, a violência contra a mulher não deve fazer parte da arena política. A mulher tem que ter outras disputas, mas não, por ser mulher, ter algo a mais que a retire desse espaço. As mulheres querem ir para a arena política para discutir questões políticas, e não apenas para a questão de defesa. Infelizmente, a cada dia aparecem mais questões de violência política contra a mulher. Questões de assassinato, estupro coletivo, agressões, assédios. E não é algo novo. Não significa que é algo que surgiu agora. Vamos ver que alguns países, como a Bolívia, já têm movimentos contra essa ação desde o ano 2000. Não é algo novo. Talvez seja novo o nome que damos para essa forma de violência, mas não o que ocorre.
porém é um processo de construção desse enfrentamento, que, como falei, é uma questão cultural. Falei da Bolívia. A Bolívia é um país pioneiro nesse enfrentamento. Desde o ano 2000, existe a mobilização de mulheres, Associação de Vereadoras Femininas da Bolívia ou Associação de Conselheiras da Bolívia. Elas se uniram justamente em razão das várias denúncias de mulheres que estão na política que elas vêm sofrendo abusos, ameaças, e elas começaram a se organizar para ter esse enfrentamento dessa situação. Nesse momento de união, foram coletando várias denúncias de ameaças. Identificaram que nem todas as ameaças eram registradas, e principalmente as ameaças contra as mulheres da área rural, identificando assim uma cultura machista no país que faz com que as mulheres elas não sejam vistas nos espaços públicos, e sim como no espaço doméstico. Então, a elas não seria conveniente, não seria adequado estar no espaço público, e elas deveriam estar no espaço doméstico. Porém, essa mobilização, esse grupo de mulheres que foi se unindo, foi fortalecendo todo esse movimento. E foi um processo, até a aprovação da lei, um processo longo e complicadíssimo, e que elas se organizaram a partir de estratégias, tanto internas quanto externas, para que ocorresse essa aprovação. O que ocorreu internamente? Elas apresentaram mais de um projeto de lei. Assim, teria mais de uma opção para aprovação. E externamente, elas foram fazendo formações, conversando com outros países, fazendo oficinas para entenderem o que é essa questão da violência política contra a mulher. Veja-se que essa união, essa mobilização, ela fez justamente essa questão de vamos identificar, vamos demonstrar o que é e combater. Por vezes, a não identificação de uma situação como violência política contra a mulher faz com que aquilo seja identificado como algo corriqueiro, como algo que deve ocorrer, que faz parte do jogo. Então, esse processo de mobilização externo das mulheres da Bolívia também fez com que fosse conhecido o que é a violência política contra a mulher. E essa pressão externa e interna por parte das parlamentares e externa por parte das organizações, dessas movimentações de formação, fizeram com que fosse instituído o Comitê Impulsionador dos Direitos Políticos das Mulheres. E essas formações foram ganhando espaço, foram ganhando voz, foram ganhando volume ao longo do tempo. Porém, ainda que esse movimento tenha começado nos anos 2000, teve que ocorrer algo muito drástico para que, de fato, a lei fosse promulgada. E isso, infelizmente, acaba sendo uma realidade de diversos países. Existe uma mobilização, porém um fato muito grave acontece para que daí sim ocorra uma mobilização das instituições. E na Bolívia foi o assassinato da vereadora Juana Quispe. Juana Quispe, ela tinha registrado várias ameaças contra ela e ela estava nesse movimento de enfrentamento, mas ela foi assassinada em 13 de março de 2012. Alguns dias após o seu assassinato, foi aprovada a Lei contra o Assédio Político e a Violência contra a Mulher na Bolívia, que é a Lei 243 de 2012. Essa lei ela é utilizada como parâmetro para várias outras legislações. Uma outra característica dessa lei é que ela foi fruto dessa mobilização. Óbvio, uma mobilização que já vinha de um tempo. Porém, as mulheres se uniram para que a lei aprovada fosse, sim, de acordo com o texto que elas queriam, e não algo apenas para acalmar os ânimos após o assassinato da Juana Quispe. Então, essa é uma construção legislativa muito interessante, e por isso essa lei ela vem de uma forma tão completa. E o que essa lei também ela vai trazer de diferente? O que ela vai trazer de especificações? Ela especifica 17 atos de violência política contra a mulher. Ela traz sanções administrativas, ela traz gradações de sanção, o que é muito interessante, não necessariamente só uma sanção. Quando vai trazendo essa gradação de sanção, também vai possibilitando que se identifique as diferentes formas de violência. Porém, até 2016, na lei não estavam previstas a proteção às mulheres não eleitas, sendo na lei apenas em relação às eleitas mandatárias. Teve essa alteração em 2016, que de fato promoveu que as mulheres não eleitas também fossem protegidas por essa lei.
A lei ela vai trazer uma diferenciação entre assédio político e violência política. Assédio político seria o quê? O ato ou conjunto de atos de pressão, perseguição, intimidação ou ameaças. E violência política, as ações, condutas e ou agressões físicas, psicológicas e sexuais. Essa diferenciação ela é muito relevante justamente por conta da gradação das sanções que existem. Então, o que é um assédio, o que é uma violência política, e essas especificações de todos esses atos que configuram, sim, uma violência política contra a mulher. Porém, ainda que a lei exista desde 2012, não, não tinha a efetividade pretendida. Então, digamos que as ações, os atos de violência, eles não eram sancionados com a medida que se pretendia, com que a lei se pretendia. E isso era um problema e o movimento de mulheres continuava querendo que a lei fosse efetivada. Porém, em 2021, teve uma penalização de uma organização política de produtores de coca do país que cometeram um ato de violência, demonstrando que, em razão de todas as movimentações, de como também todo o continente está se movimentando sobre o tema, vai fazendo com que a lei seja efetivada e a lei, de fato, ela seja implementada no país. Os demais países nós veremos na segunda parte.